Olá, seja muito bem-vindo a mais um Rede de Olhares aqui pela UX TV, emissora parceira do Futura e também um canal de identidade. Será que você está na faixa de 85% da população brasileira que vive em cidades? Pois é, esse número pode aumentar para mais de 90% até 2050. E será que os grandes centros urbanos e também as pequenas cidades estão preparadas para receber esse contingente? Nesse caso, seria melhor investir em ruas, estradas ou então em espaços para as pessoas? É sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E para falar sobre a chamada urbanidade, nós recebemos aqui no estúdio especialistas da área de arquitetura e urbanismo, de engenharia, além, é claro, da nossa atração artística, que hoje fica por conta da banda Porventura. Sejam todos bem-vindos. Já quero falar com vocês aqui também. Quero saber, são todos aqui de Caxias do Sul? De onde vocês são? Na verdade, somos 4 de Caxias do Sul. Tem o Gabriel, que é de Forqueta, que é um bairro de Caxias, e o Arthur é de Flores da Cunha. Muito bem. Quem é que é o Arthur? Tá, Marina, quero saber primeiro de ti. O que tu acha mais legal aqui em Caxias, onde tu moras, e o que tu mudaria na cidade? Questão de atração? Questão de todos os aspectos. O que tu mais gosta na tua cidade? Eu gosto na minha cidade que eu acho que nós temos bastante influência da... Tipo, a UX é uma universidade bem grande, abre bastante porta para o estudo. Tem muitas pessoas que vêm estudar aqui, então tem um câmbio cultural bem legal. E o que eu mudaria em Caxias, eu acho que eu abriria mais espaço para a parte particularmente por ser dessa área. Cultural mesmo. Porque eu acho que a gente não tem muito lugar para a gente tocar, não tem muito lugar para a gente se apresentar. Então, essa seria uma coisa que eu mudaria. Faria mais eventos, talvez. Deixa eu saber do Arthur também. Arthur, em Flores da Cunha, o que tu mais gosta na cidade, que é um pouco menor do que Caxias do Sul, né? E o que tu mudaria nela? Bom, é bem menor que Caxias do Sul e acho que esse é um dos pontos que eu gosto nela, que aqui é tudo muito corrido, ainda mais às 6 horas da tarde, né? E lá em Flores da Cunha é tudo muito calmo, assim, uma vida bem diferente aqui de Caxias. E é isso que eu mais gosto de morar em Flores, assim. É bom que também para vir aqui para Caxias tem um pouco mais de portas, como a Marina falou, fica bem pertinho, uns 20 minutos eu já estou aqui. Tudo bem. Deixa eu pegar teu microfone aqui. Professor Pedoni, e aí? Apesar desses aspectos, né, características que tem de cada cidade, os municípios, de modo geral, o que a gente vivencia hoje, o que a gente vê neles hoje, já foi decidido há muitos anos atrás nos planos diretores, né? Na tua opinião, existe diferença naqueles planos que optaram por estradas, por ruas e aqueles outros que optaram por ter mais espaços de convivência? Bom, primeiro que os planos diretores, a partir do Estatuto da Cidade, que é uma lei de 2001, que entrou em vigor em 2006, né, ela traz consigo uma série de instrumentos, então mudou as características das cidades, principalmente que hoje a gente tem o planejamento tanto da área urbana como da área rural, que não tinha, né. Agora, como dizer assim, os municípios ainda têm muito uma ideia assim, né, de buscar referências em grandes cidades ou em outros planos diretores e acabar fazendo a ideia do copia e cola que a gente chama, né? Então, os planos diretores, normalmente, eles não refletem, né, aquilo que realmente as cidades precisam, né? Ou aquilo que as cidades querem ser, né? E essa é uma grande dificuldade, né, que a gente tem. Então, nós temos agora uma oportunidade em 2016, 2017, de revisão dos 10 anos, né, da entrada em vigor desses planos, para poder rever esses aspectos, né? Também tem os aspectos dos planos de mobilidade, como as cidades tiveram que fazer ou fizeram por iniciativa também. E, às vezes, esses planos de mobilidade, eles não casam com os planos diretores e não incluem, talvez, as pessoas. Um pensamento muito mais rodoviarista, vamos supor, né? Muito mais de fluxos, de fazer a cidade andar, né? Do que, efetivamente, a gente pensar em calçadas, no movimento das pessoas, né? Então, são equívocos que a gente está cometendo históricos, né? E esse movimento de rodoviarismo, como você comentou agora, professor, ele é mais característico aqui da nossa realidade do Brasil, da nossa região, ou em outras regiões do país e também no mundo a gente percebe?
Não, o que a gente observa em termos de Europa, que eu acho que é uma referência importante para a gente, é que os centros históricos de capitais e outras cidades menores também, elas basicamente se tornaram locais para pedestres, né? Então se trancou o acesso dos automóveis, né? Em Londres tem regiões em que para tu andar de carro tu tem que pagar um pedágio, né? Nessas regiões, a circulação de carros fica por conta só mais de manutenção, de entregas e alguém que mora ali, mas na verdade são grandes áreas, né? Dedicadas para os pedestres, né? Nos grandes centros e nos pequenos centros, né? Isso é uma coisa que a gente está aprendendo. A gente teve aqui em Caxias do Sul a época do calçadão da Júlio, né? E a gente acabou revertendo isso também, né? Em outros municípios a gente sabe, por exemplo, em Carlos Barbosa tem um respeito enorme pelo pedestre, né? Tu botar o pé na faixa, todo mundo para, né? A gente até estranha isso, né? Isso está acontecendo também em Nova Petrópolis, Gramado e Canela também. Então é uma reversão também de um quadro, né? Mas ainda não existe uma política muito clara, né? Para o pedestre, né? Hoje a gente tem realmente aquelas sinaleiras para pedestre em Caxias já mais disseminadas, né? Com o tempo para atravessar, mas não é ainda o ideal, né? Tudo bem. Daiane, vendo por esse aspecto, já que o professor trouxe a questão também das cidades europeias, onde tem mais espaço para pedestres, cidades turísticas, por exemplo, onde a gente vê muitas pessoas nas ruas, elas podem de repente trazer aí uma falsa impressão de urbanidade, porque falta um pouco aí daqueles aspectos do cotidiano, né? De pessoas, por exemplo, crianças indo para a escola, pessoas indo para trabalhar, porque não é só gente na rua que traz a urbanidade também. Não, na verdade, a urbanidade, ela são vários setores. A urbanidade, você tem que estar ligando as pessoas, o sistema de transporte, tem que ligar o comércio, a comunidade como um todo, a parte habitacional. Então, é todo o conjunto que engloba isso e pensar de uma forma racional como unir todas essas funcionalidades de uma forma harmônica. Como o professor falou, hoje ainda existe uma visão mais voltada para a parte, às vezes, do aspecto econômico e de transporte, e o bem-estar das pessoas está ficando um pouco de lado. Só que eu acredito que tem um movimento. E, principalmente, igual ele falou, quando entra o aspecto turístico, parece que a cobrança ainda é maior. Porque quando você tem pessoas que vêm de fora para vivenciar uma cidade com uma visão diferenciada, então, ela vai buscar parâmetros diferentes. Então, às vezes, você ter algo voltado, por exemplo, praças mais floridas, mais bem tratadas, ciclovias para um trânsito de bicicletas, o transporte alternativo. Então, a livre transição das pessoas pelo comércio, sem ter tantos carros ali, os grandes calçadões, eles geram um impacto totalmente diferente nessas cidades. E eu acredito que existe um movimento hoje mundial em prol de busca de mais qualidade de vida, mais qualidade de forma geral. Então, isso influencia também na forma de pensar a cidade. Por que não deixar o carro de lado e, às vezes, fazer um trajeto de bicicleta? Por que não poder respirar um ar livre, ter espaços mais arborizados? Tem, então, todo esse padrão para poder deixar um pouco de lado o estresse do cotidiano e poder vivenciar a cidade no seu melhor aspecto. Tudo bem, Vinícius, e por esse aspecto, inclusive, essas cidades que a gente pode chamar de repente, mais eficientes, elas trazem benefícios também para aqueles números voltados mais para a negligência social, por exemplo, cidades onde tu consegues um acesso facilitado à água, luz, de acordo com a demanda, ele pode, de repente, acarretar aí numa diminuição do índice de pobreza, por exemplo? Com certeza, questão de qualidade de vida, né? Nós estamos embasados, o professor comentou sobre a questão de plano de diretores, né? E o que se percebe bastante, a gente participa de uma comissão de mobilidade e uma comissão propriamente do plano diretor. Muitas das ações dos institutos que fizeram o trabalho de pesquisa foram baseados em cidades referências que vêm aqui para a Serra e têm que ser adaptadas de alguma forma aqui na nossa realidade. E o que tu vê nessas discussões, nas reuniões de plano, de mobilidade, plano diretor, é muito o pensamento individualista. O que é melhor para mim, o que é melhor para a minha classe de construtores, o que é melhor... Cada um pensa nas suas intenções. Então, pensando também nisso,
a gente acredita que ações voltadas ao desenvolvimento para o todo, com integração. Exemplo, a gente realizou ano passado um Parking Day na cidade. Pegamos 2 vagas de estacionamento para incentivar uma área de convivência e acarreta que muita gente não entende e reclama. Pô, tiraram 2 vagas do centro. Né? Claro, tudo isso seria perfeito, né, se nós tivéssemos um transporte eficiente, transporte coletivo eficiente, nós tivéssemos acessos mais facilitados. Né? Então, é tudo uma soma de itens para, sim, atingir essa qualidade e essa benfeitoria para a comunidade. A segurança também faz parte disso, porque na medida que a pessoa se sente mais segura também, ela aproveita mais esses espaços públicos. Também, a segurança também vem de encontro ao planejamento, né? Vem de encontro ao planejamento urbano. Se tu pega um lugar bem frequentado, uma praça, tu cria um ambiente que as pessoas, que a sociedade circula, o teu índice de insegurança também é mais tranquilo, né? Tu tem esse ganho também para a comunidade, de explorar áreas para convivência, colocar um mini comércio, ou uma feira de artesanato, valorizando a cultura local, são todos fatores que podem contribuir para a qualidade de vida, a segurança, enfim, integração social. Tudo bem, eu vou segurar o nosso bate-papo aqui agora, porque a gente vai fazer um brevíssimo intervalo, mas já já a gente volta para saber mais sobre esse conceito de urbanidade e do que vem por aí. Agora vocês ficam curtindo um pouco o som da banda Porventura. Já já a gente volta. See this place. No one wants to make a change. All we've got is to face our fate. On this field where we can. Voltado ao resgate das tradições do Rio Grande do Sul, o Terra apresenta a cultura gaúcha, a música nativista e seus melhores intérpretes e grupos musicais. A música e a poesia se encontram nesse galpão de estância, retratando as autênticas manifestações sul-riograndenses, com a apresentação de Omair Trindade. Terra, todos os domingos às 10 da manhã, na UXTV, canal de identidade. So hold my hand, I'll walk you through, my dear. The stairs creak as you sleep, it's keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. And some days I can't even trust myself. It's killing me to see you this way. So the truth may follow this ship will carry our bodies safe to shore. Don't listen to the word I say. Hey, the screams all sound the same. So the truth may follow this ship will carry our bodies safe to shore. So the truth may follow this ship will carry our bodies safe to shore. Tudo bem, e ao som da banda Porventura, nós voltamos com o Rede de Olhares aqui pela UXTV, hoje falando sobre a urbanidade. E falando em urbanidade, é claro que a gente também tem que falar de mobilidade, de tudo que envolve movimento a cidade. Juliana, quero saber um pouco também sobre isso. A gente vive falando em urbanidade, esse momento muito
muitas cidades lidam com a questão da gentrificação. Ou seja, aquelas zonas mais periféricas viram, na verdade, zonas de luxo, aqueles barzinhos viram lugar em que as pessoas procuram muito, só que pessoas não daquele ambiente, pessoas de alta classe, de repente, e expulsa, digamos assim, pessoas de determinada comunidade. Como é que vocês percebem isso dentro da questão da urbanidade também? Bom, o que a gente está percebendo é que nós temos a falta do planejamento. Isso é primeiro passo, né? As pessoas estão, o centro das cidades está ficando lotado, está ficando sem vida. Com isso, a necessidade, a questão do bem-estar está fazendo com que grandes empreendimentos aconteçam fora desse centro, na periferia. Cada vez mais, então, eu que tenho mais condições de ter um espaço melhor, eu vou ficar me retirando da cidade e criando outros centros dentro de centros. Eu acho que essa é uma visão muito egoísta, né? A cidade ela é muito rica e pensando nisso, a gente precisa desse planejamento. Nós precisamos desse olhar crítico, esse olhar mais humano, onde todos deveriam usar e saber explorar a cidade de uma forma saudável. Então, eu saio do centro, onde está lotado, onde não tem vida, e eu vou para uma periferia, onde lá eu crio o meu jeito de viver, o meu centro, a minha cidade. Isso é ruim, né? Isso é egoísta e a cidade ela precisa ser modificada. E nós, arquitetos, engenheiros, políticos, professores, acadêmicos, todos somos responsáveis por isso. Somos responsáveis por mudar essa cidade, por mudar essa visão e mudar um novo padrão de construção, sim, onde essa construção ela não tem que ser só voltada para o financeiro, né, o lucro. A gente tem que pensar na cidade, nessa pessoa que está usando a cidade, está usando a calçada, está usando o edifício como um todo. Então, isso é um assunto muito importante, é um assunto que a gente fica discutindo aqui entre muito tempo, porque é o coração, né? Nós precisamos ser mais humanos para essa cidade, olhar mais humano. Uhum. Daniele, por esse aspecto também, eventos grandes como as Olimpíadas, onde muitas construções são feitas e depois ficam para cidades, enfim. Essas questões, elas mais ajudam a cidade ou atrapalham de certo aspecto? Olha, depende como ela será usada após, por exemplo, no caso das Olimpíadas do Rio de Janeiro desse ano, em 2016. Acredito que um grande valor é investido e, com certeza, isso deve dar continuidade depois, porque ser investido ali um valor, né, agregar ali um valor muito alto e depois não ser utilizado, acredito que não é a melhor saída. Portanto, acho que sim, fazer questões para crianças, essas tirar das comunidades e levar para o esporte, incentivar o esporte, isso deve ser continuado depois, sim, das Olimpíadas, no caso desse ano. Muito bem. Bernardo, e como planejar uma cidade com mudanças aí ocorrendo o tempo todo, a todo momento? Quando se fala em urbanismo, eu acho que os tempos são muito mais do que a nossa vida, os tempos de adaptação são muito mais do que a nossa vida. Talvez seja por isso que a gente não veja resultado para a gente, né? Então, esse egoísmo de ver o resultado, ter que ver o resultado muito rápido, não nos permite trabalhar a longo prazo como o urbanismo demanda, né? E acho que a cidade é muito orgânica para ser planejada como se planeja um edifício, né? As pessoas mudam, as ideologias mudam, os hábitos mudam. É uma constante evolução para a gente poder planejar isso de forma muito sistemática, né? Acho que a organicidade tem que estar sempre presente para a gente poder rediscutir e estar sempre presente com a discussão de para onde vai essa cidade. E na tua opinião também falta um pouco desse senso da população mesmo conhecer melhor a cidade, ou seja, tu passa muitas vezes por um determinado trecho que tu só conhece de carro, mas se tu vai a pé, tu tem uma outra visão completamente diferente. Sem dúvida. É difícil a gente se condicionar a, por exemplo, a gente sempre reclama por um transporte público mais
coletivo mais eficiente. Mas eu acho que também falta um pouco mais da nossa iniciativa de usar esse transporte público com mais frequência para poder demandar que ele melhore, né? Então, eu acho que também a gente reluta um pouco em mudar, né? Acho que a gente tem que mudar isso adquirindo um pouco mais de cultura e sabendo o que há de melhor, de ferramentas para poder trabalhar isso, né? Muito bem. Professor Pedoni, falando em mobilidade e transporte público também, quais são as alternativas que a gente tem hoje nas cidades para o trânsito? Porque a gente tem aí números alarmantes, né? Cada vez mais de 42 mil mortes por ano no trânsito, também responsável por grande parte dos poluentes que a gente vê hoje. Quais as alternativas viáveis e também que as cidades consigam abraçar aí, de repente, para os próximos anos? Bom, a gente tem hoje disponível alguns modais, né, que são muito mais friendly, né, que são muito mais amigáveis na cidade, né. Nós perdemos uma oportunidade, ou ainda estamos com essa oportunidade na mão do veículo leve sobre trilhos, né, que era um projeto aqui que existia de conexão com Bento Gonçalves, Garibaldi, utilizando a rede ferroviária, né, federal. E, na verdade, nós acabamos fazendo, pelo menos em Caxias do Sul, uma opção pelos BRT, né? Que ainda é esse corredor de ônibus. Eles são extremamente agressivos e vamos dizer assim, acabam cortando, né, a cidade, né, criando uma barreira, né? A gente vê aqueles corredores de ônibus também em Porto Alegre que criam esse tipo de barreira, né? Enquanto que o veículo leve sobre trilhos é um veículo muito mais amigável para a cidade, com uma velocidade. A gente tem informações, na época que foi feita a audiência pública aqui para o VLT, e que nesses últimos anos não ocorreu nenhum acidente com morte com veículo leve sobre trilhos, né? Eu moro no centro, trabalho no centro, ando muito a pé, tu entende, né? Então é uma disposição também, né? Acho que o colega estava falando um pouco nisso também, a gente mudar os hábitos também nossos. E né? como certamente traz uma outra perspectiva aí. Vinícius, o nosso programa de hoje está chegando no fim, mas quem quer ter mais informações, vocês vão ter inclusive um evento em Bento Gonçalves, é isso? Isso, a nossa entidade, até para entender, representa 27 municípios aqui da região. Nós estamos desenvolvendo o 2º Congresso Estadual da EARV, com realização com o CREA-RS e apoio da UX, em que grandes nomes do urbanismo, estudiosos, entre eles o colombiano Ricardo Montezuma, que é uma referência naquilo que o professor falou em ciclovias, estará presente, o francês Grégory Busquets, do Triptyque, um dos maiores escritórios do Brasil, também participará. Mais algum outro nome? A professora Hermínia Maricato, que foi uma das percussoras do Ministério das Cidades, então tem bastante embasamento. Então, é um congresso que vai acontecer agora, 25 e 26 de agosto, na Casa das Artes, em Bento Gonçalves, né? Quem quiser mais informações e inscrições também tem o site. O site é www.congressoaearv.com.br. Inscrições tudo pelo site. Muito bem, fica o convite então aí para o pessoal. Obrigado pela participação de vocês então, sobre a urbanidade, assunto que a gente tratou no Rede de Olhares de hoje. Quero falar com vocês rapidamente aqui. Marina, quero que você apresente a banda primeiramente aí pra gente. Tá, meu nome é Marina Castilhos, esse aqui é o Guilherme Moraes, o Emiliano Piazzer, Arthur Deboni, Eric Moraes e o Gabriel. Quanto tempo juntos mais ou menos aí tocando já? Nessa banda, a gente está tocando desde janeiro juntos, então faz 7 meses, mas ela já vem de um projeto anterior, meu e do Guilherme, que faz mais ou menos uns 2 anos. Muito bem. O que a gente vai curtir agora de som de vocês, então? Nós vamos fazer uma música autoral, cujo nome é Monotonia, tem a ver com a cidade também. Isso aí. Isso aí, então show de bola. A gente vai curtir um pouco do som de vocês e a gente vai encerrando o Rede de Olhares hoje por aqui, deixando vocês, é claro, numa boa companhia e a gente se vê numa próxima. Até mais! Na monotonia dessa cidade, vejo um refúgio em você. E num castelo construímos o que ninguém mais podia ver.
que escrevemos, os que estão por vir. Somos jovens e, portanto, prolongamos ou paramos o tempo a seguir. Dorme, enfim, tranquila nesta terra imaginária, onde os homens lá habitam. Será sempre